dos pequeninos, Deus faz suscitar perfeito louvor. Amém. E que Deus seja louvado e engrandecido por essas apresentações. Muito bom ver os pequenos crescendo, né, louvando ao Senhor. Que isso perdure e que os pequenos passem um dia a servir a Deus como todos nós. Essa é a nossa expectativa. Irmãos, hoje à noite eu gostaria, ainda sobre o tema do Natal, falar um pouco mais irmãos, sobre a encarnação do Filho de Deus. E para tanto, eu peço que vocês, por favor, abram suas Bíblias em João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso 14. Vamos ler o verso 14. Agora ficou bom. Só o verso 14, irmãos, para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que é a palavra, ou em outras traduções, o Verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Só o versículo 14, irmãos, queira Deus aplicá-lo em nossos corações. Vamos orar? Vamos mais uma vez pedir a direção de Deus para o entendimento de sua palavra nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai, expressamos a Ti gratidão, porque nesse momento nos reunimos aqui neste recinto para prestar-Te culto. O Senhor é bondoso e tem demonstrado a Tua bondade em Cristo Jesus. E cá estamos, Senhor, para Te adorar, para Te bendizer e celebrar Teu nome, por tão rica graça que o Senhor nos oferta e grande salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado por podermos nessa noite contemplar a grandeza do Evangelho e aprender mais do Senhor. Se conosco, dirige, Senhor, as nossas mentes e corações no entendimento de Tua palavra, segundo o poder do Teu Espírito. Tu és presente conosco e pode assim nos guiar no entendimento de Tua palavra, Senhor. Fortaleça-nos, ser conosco. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco mais sobre aquele que é a palavra, ou seja, Jesus Cristo. A palavra de Deus, conforme diz o versículo 14, se fez carne. A palavra de Deus nasceu, viveu entre nós, morreu na cruz do Calvário, a fim de que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Mas também ressuscitou no terceiro dia, para dar prova de que Deus nos aceita por meio da palavra, por meio de sua palavra, que tornou-se carne. Antes da gente entrar no versículo e analisar o que a palavra de Deus quer nos dizer nesta noite, irmãos, é bom a gente levar em consideração o propósito para o qual
João escreveu este evangelho, ele, no momento da escrita, teve como objetivo suscitar fé no coração dos seus ouvintes, fé em Jesus, o Cristo, a fim de que aquele que deposita fé em Jesus, o Cristo, possa obter da parte de Deus salvação e possa obter da parte de Deus vida eterna. E para tanto, João, ele escolheu dos inúmeros sinais e dos inúmeros milagres que Jesus Cristo realizou, 7, a fim de que os leitores pudessem olhar para Jesus e assim contemplar a sua glória, contemplar a glória do unigênito vindo do Pai. Não é? E depois disso, João, a partir do capítulo 12 deste evangelho, apresenta uma série de discursos do Senhor Jesus Cristo que permite ao leitor ouvir o Filho de Deus pelo próprio Filho de Deus, não é? Através da pregação do reino, mediante o próprio Jesus Cristo, a palavra de Deus que se fez carne. Então, dentro do propósito de João, dentro do propósito joanino, meu objetivo também nessa noite é apresentar para vocês, irmãos, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aqui nesse versículo 14, contemplar quem Ele é, nos admirar em sua grandeza e em sua glória, e assim procurar então fazer com que fé seja suscitada nos corações daqueles que ainda não creram, nos corações daqueles que ainda necessitam de salvação, necessitam de vida eterna. A grande verdade, ou princípio de lição que podemos extrair aqui desse versículo, podemos aí resumir numa frase, irmãos. E é importante a gente considerar isso, até porque sempre quando olhamos para o texto sagrado, precisamos destacar aquilo que ele quer nos dizer, não é? E aprendemos aqui, a partir desse versículo, que a encarnação da palavra, encarnação daquele que é a palavra, é a manifestação visível da glória de Deus. Quando Jesus Cristo se fez carne, quando Jesus Cristo, irmãos, esteve entre nós, Deus estava manifestando a sua glória, estava manifestando visivelmente quem Ele é. O Deus invisível se tornou visível na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E muitos viram a sua glória. Muitos viram graça, muitos viram verdade, muitos viram quem Deus é na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a encarnação da palavra é a manifestação visível da glória de Deus. Veja aí como nós vamos dividir o texto para facilitar a nossa compreensão e aprendizado dessa verdade. Em primeiro lugar, primeira parte do versículo 14, a palavra se fez carne, ou a palavra se encarnou. Posteriormente, na segunda parte do versículo, veremos que a palavra habitou entre os homens, né? E nós veremos que habitar tem muito a ver com a ação divina desde o Antigo Testamento em tabernacular. E em terceiro lugar, terceira parte aí do versículo, a palavra se manifestou aos homens, 14c, e assim veremos, irmãos, o que a palavra do Senhor quer nos ensinar aqui a partir desse versículo e aprender um pouco mais daquilo que Deus quer para nós nesta noite. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aí no texto com vocês é isso. A palavra se fez carne, ou a palavra tornou-se carne. A gente deve considerar, em primeiro lugar, que João, como um bom judeu, ele diversas vezes faz alusão ao Antigo Testamento. E aqui também nós temos e podemos observar no capítulo 1 uma série de orientações
que João dá ao leitor a fim de que ele recobre informações a partir do Antigo Testamento. E ele, então, ao apresentar Jesus Cristo, nos oferece a oportunidade de contemplá-lo segundo a revelação desde tempos mais remotos, desde tempos de outrora. Esse versículo, irmãos, faz alusão a Êxodo 33 e Êxodo capítulo 34. Vocês se lembram do que ficou conhecido como tenda do encontro, ou seja, aquele lugar onde o Senhor falava com Moisés face a face. Aquele lugar, irmãos, em que Deus falava com o seu amigo, né? Êxodo capítulo 33, verso de número 1. Em Êxodo, irmãos, Moisés ouve o nome divino falado pelo próprio Deus, isto é, a palavra escrita nas duas tábuas. Agora, irmãos, João nos diz que a palavra de Deus, sua autoexpressão, tornou-se carne. Moisés ouvia a palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita nas tábuas. Essa mesma palavra se fez carne. Essa mesma palavra, segundo o conceito aludido a Êxodo 33, encarnou, veio e se manifestou entre nós, obrigado, a fim de que nós pudéssemos então compreender Deus segundo a manifestação de sua própria palavra. Nesse versículo, irmãos, João nos diz que a palavra de Deus tornou-se carne. A palavra, a própria autoexpressão de Deus, que estava com Deus e era Deus, conforme o primeiro versículo de João, tornou-se carne, ela vestiu nossa humanidade. Ela se tornou como um de nós, exceto quanto à questão do pecado. E aqui isso é importante, irmãos, porque Deus decidiu se fazer conhecido. O Deus que até então era invisível se tornou visível na pessoa de um homem real. Quando a palavra se tornou carne, Deus se tornou homem, segundo a revelação bíblica do Novo Testamento. Então, a primeira coisa que a gente tem observado aqui, nessa primeira parte do versículo 14, é que a palavra de Deus, a autoexpressão de quem Deus é, se encarnou, nasceu, né? E como homem, viveu entre nós, se materializou, a fim de que nós pudéssemos entender quem é o Pai, a fim de que nós pudéssemos ver a Deus, ouvir a Deus e contemplar assim a sua glória. E é verdade, não é? Deus, como Espírito, irmãos, habita em luz inacessível. No entanto, Deus decidiu, por iniciativa própria, se revelar, se manifestar, fazer com que os homens pudessem vê-lo, fazer com que os homens pudessem contemplá-lo e observar a grandeza do seu nome, a sua glória, a sua majestade. E tudo isso Deus fez em Jesus Cristo, quando a palavra de Deus se tornou carne. Uma outra coisa, irmãos, que o texto nos diz aí, em segundo lugar, é que a palavra habitou entre os homens. Ou seja, além da autoexpressão de Deus se tornar carne, se tornar um ser humano, como qualquer um de nós, a palavra de Deus, ou o próprio Deus, digamos assim, decidiu habitar entre nós, fazer morada entre nós. Traduzindo aí, irmãos, mais literalmente, o verbo grego para habitação, nós sabemos que esse termo significa armar um tabernáculo. Ou seja, Deus, segundo a revelação do Antigo Testamento, tabernaculou entre o povo de Israel. Deus decidiu fazer morada entre o povo. Em outras palavras, habitou entre o povo de Israel, né?
Para os judeus, irmãos, esse termo traria à mente o tabernáculo, onde Deus se encontrava com Israel, onde Deus manifestava a sua glória entre o povo de Israel antes do templo ser construído. O tabernáculo foi edificado por ordem de Deus. Êxodo capítulo 25, verso 8. E vocês farão um tabernáculo para mim e habitarei no meio deles. E assim Deus tabernaculava. E assim Deus habitava e manifestava um pouco de quem Ele é, mediante a sua glória, manifestava a sua bondade, manifestava a riqueza do seu nome e a sua grandeza. João aqui sugere, irmãos, que Deus escolheu habitar entre o povo de uma forma ainda mais pessoal, na pessoa da palavra, não é? Na palavra que se tornou carne. Desde o Antigo Testamento, Deus vem se revelando aos homens. E agora, em Cristo Jesus, se revelou de maneira ainda mais pessoal, ainda mais próxima, digamos assim, de maneira mais nítida, de maneira em que os homens pudessem contemplar Deus, ver quem Ele é e aprender a respeito de quem Ele é. O verbo correspondente aqui para habitar é a expressão grega que nós costumamos utilizar para Shekinah, não é? Como muitos também usam como Shekinah. Essa Shekinah, irmãos, aqui, de Deus, manifestada desde o Antigo Testamento, é agora manifestada através da sua palavra. É manifestada na encarnação. Essa palavra, em geral, se refere à glória de Deus, que se fez presente no tabernáculo, que se fez presente no templo, e agora se torna visível na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Deus eterno decidiu tabernacular mais uma vez, só que agora, irmãos, de maneira mais nítida, de maneira mais profunda, de maneira mais detalhada. A nuvem brilhante da presença de Deus pousava, né? Aí vem a ideia da glória, o Shekinah de Deus sobre o tabernáculo, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória do Senhor enchia o templo. Mas no que consiste glória? O que é isso? Deus, irmãos, decidiu manifestar a sua glória, e quando Deus descia ali, pousava sobre o tabernáculo, a sua glória enchia o templo, ou a sua glória enchia, irmãos, o tabernáculo. No hebraico bíblico, glória era nada menos que a manifestação visível de Deus. Mas como as pessoas poderiam ver a Deus se Deus é invisível? Aludindo a esses temas, irmãos, João diz a seus leitores que Deus manifestou-se mais claramente quando a palavra se tornou carne, quando a palavra habitou entre nós. A palavra encarnada, ou seja, o verdadeiro Shekinah de Deus, a manifestação definitiva da presença de Deus entre os seres humanos, porque essa palavra se tornou homem. Porque essa palavra decidiu se encarnar. E diz o texto, irmãos, aí para a gente, ainda no versículo 14, João, né? Vimos a sua glória. Jesus Cristo, quando se encarnou, ou seja, a palavra de Deus, a autoexpressão de Deus, quando se tornou carne, se tornou, portanto, visível. E é nisso que se estabelece aqui o terceiro conceito. A palavra se manifestou aos homens, e os homens puderam então ver a sua glória. E diz o texto, glória como do unigênito vindo do Pai. Irmãos, existe uma Bíblia traduzida do hebraico para o grego. Essa Bíblia é chamada de Septuaginta. A palavra usada na Septuaginta para a glória é a mesma que João utiliza aqui agora. E essa palavra era usada para denotar a manifestação de Deus por meio de uma teofania. Por exemplo, uma vez que Deus é invisível, ninguém podia, obviamente, vê-lo. Mas haviam várias manifestações visíveis de Deus.
que é o que nós denominamos como teofanias. Vocês se lembram, por exemplo, quando Moisés foi chamado ao ministério? Naquele momento em que ele estava ali no Monte Sinai, ele olhou e viu, irmãos, um arbusto, uma planta, que queimava, mas o fogo não consumia as suas folhas. E então Moisés decidiu se aproximar para contemplar aquela grande visão. E ao se aproximar, irmãos, ele então pôde contemplar uma manifestação visível de Deus, embora estivesse aquém de uma manifestação completa, de uma manifestação plena, que ocorre agora na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. A glória de Jesus foi manifestada, segundo o Evangelho que João escreveu, em seus sinais. Capítulo 2, verso 11, capítulo 11, verso 4, várias oportunidades. João dará ao seu leitor a oportunidade de observar a glória de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Deus também, irmãos, glorificou Jesus Cristo no momento da sua morte e no momento da sua exaltação. Enquanto as pessoas contemplavam Jesus Cristo, Deus estava manifestando a sua glória. Enquanto as pessoas contemplavam Jesus Cristo, Deus estava mostrando-se ao mundo. Deus estava se manifestando às pessoas, fazendo com que Ele pudesse ser contemplado, fazendo com que Ele pudesse ser visto. Agora imagine, irmãos, que privilégio teve os discípulos, né? Que viram o Senhor, que andaram com Ele, viram Deus e andaram com Deus. Enquanto o Senhor Jesus Cristo estava sendo esbofeteado, as pessoas maneavam a cabeça, mas ali Deus estava manifestando a sua glória. Enquanto Jesus estava sendo pendurado no madeiro, e as pessoas, irmãos, maneavam a cabeça, ridicularizando o Senhor, ali Deus estava manifestando a sua glória. Ali Deus estava manifestando quem Ele é. Ali Deus estava propriamente se revelando como amor, se revelando como extremo bondoso, como alguém gracioso. No contexto da encarnação, os cristãos realmente viram Jesus nos dias de sua vida terrena. Puderam contemplar a glória do unigênito. A glória que João e outros viram, irmãos, era a glória do Filho de Deus. Isso aqui também nos remete ao texto lá de Êxodo, capítulo 33. A glória de Deus, manifesta na palavra encarnada, era cheia de graça e de verdade. Veja aí o finalzinho do versículo 14, né? Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, vocês se lembram da narrativa de Êxodo capítulo 33? Lá, Moisés implora a Deus, lembram-se disso? Peço-te que me mostres a tua glória. Lembram da resposta do Senhor? Como foi que o Senhor respondeu a Moisés? O Senhor responde a Moisés: diante de você, Moisés, farei passar toda a minha bondade. E diante de você, Moisés, proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A glória de Deus, irmãos, portanto, é supremamente a sua bondade. Quando Jesus Cristo passava entre os homens, a bondade de Deus o acompanhava. A glória de Deus era manifestada basicamente, fundamentalmente na bondade do Senhor. Os homens viram a graça de Deus. Os homens viram a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu profundo amor pelos seres humanos na palavra encarnada. É como eu disse, enquanto as pessoas ridicularizavam o Rei da Glória, lá na cruz, Deus manifestava a sua glória. Deus manifestava a sua bondade, Deus manifestava a sua compaixão, Deus manifestava o seu amor, e aí os irmãos coloquem um adjetivo que achar também melhor.
para o que nós estamos falando. O Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali, irmãos, com Moisés, passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião, o pecado de milhares e milhares. A bondade de Deus, irmãos, se tornou visível mediante a encarnação de sua palavra. Todos passavam e ali Deus manifestava a sua glória. A glória revelada a Moisés, quando o Senhor passou diante dele, ressoando o seu nome, era exatamente a mesma glória que João e seus amigos viram na palavra que se tornou carne. Puderam contemplar a bondade de Deus, a riqueza de sua graça e a riqueza aí do seu nome. Observaram aí, irmãos, que no finalzinho do versículo 14, o texto diz para a gente que eles viram a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O evangelista aqui, João, ele faz um eco, como que relembrando a palavra dos profetas. Deixa eu citar aqui, irmãos, rapidamente alguns versículos. O Senhor declara: grita e regozije, ó filha de Sião, porque eu estou vindo e eu viverei entre vocês. Zacarias capítulo 2. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião. Joel capítulo 3, verso 17. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, quando os seus santuários estiverem entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Aí você tem o texto de Ezequiel capítulo 37. Nesses versículos, irmãos, está a revelação da vontade de Deus em se fazer presente, em habitar e manifestar-se a si mesmo entre os homens, e Deus o fez na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só que tem um porém. A glória que Cristo manifestou, a bondade de Deus, a sua graça, ela não foi percebida por todos. Na verdade, muitos viram um revolucionário, muitos viram uma outra coisa, mas não puderam contemplar, irmãos, a sua glória. Quando Jesus realizava um milagre, quando Jesus realizava um sinal, ele revelava a sua glória. Capítulo 2, verso 11, depois de ter transformado água em vinho, o texto nos diz que os discípulos viram a sua glória e creram nele, né? E creram em Cristo Jesus. Mas isso aconteceu porque os discípulos tinham fé em Jesus. Irmãos, olha, hoje pelos olhos da fé, nós podemos contemplar Deus em Jesus Cristo. Podemos contemplar a glória de Deus mediante aquilo que foi revelado para cada um de nós. Mas nós só veremos pelos olhos da fé quem Ele é, o que Ele significa, o que Ele representa para cada um de nós. Os olhos da fé eram necessários para ver a glória que era revelada por meio de Jesus Cristo, que era revelada por meio da palavra que se tornou carne. A revelação da glória de Jesus está, irmãos, especialmente ligada à cruz e também à sua exaltação. Porque na cruz não há lugar em que a bondade de Deus é mais manifestada, em que a glória de Deus é mais manifestada. E assim, a revelação da glória de Jesus está ligada à sua cruz. E somente aqueles, irmãos, que têm fé, portanto, veem a glória de Deus na palavra que se tornou carne. Veja aqui um versículo do capítulo ainda de número 1 de João.
Verso 11 diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, irmãos, o texto diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A luz brilhava nas trevas. A glória de Deus era manifestada, mas as pessoas não viram porque não tinham fé. Eram incrédulas, com dureza no coração, e deixaram de ver a manifestação da glória, da bondade do Senhor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? A encarnação é vista, irmãos, como um ato de revelação. Deus, ao se encarnar, decidiu revelar-se aos homens. Uma auto-manifestação divina, uma auto-revelação de Deus. Mas se a identidade da palavra não é captada, não é percebida, a encarnação em si não faz nenhum sentido. Deus encarnar ou não faz sentido nenhum para aquele que não tem fé, para aquele que não pode contemplar, para aquele que não pode perceber quem Deus é na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A palavra se fez carne, a palavra de Deus, a palavra criadora de Deus, desde os tempos mais remotos, a auto-manifestação de Deus se tornou homem. A palavra decidiu habitar entre nós e viver entre os homens, e assim manifestou-se aos homens, a fim de que eles pudessem ver o Senhor. Geralmente as pessoas nos indagam: por que Deus ele não hoje, né, se torne fisicamente visível, para que nós possamos contemplá-lo, né? A resposta é que Deus fez isso. Ele fez isso na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e os homens o colocaram na cruz. Então, irmãos, a glória de Deus ela só é percebida pela fé. Quanto mais fé no coração, mais contemplamos o poder, a glória, a majestade e, fundamentalmente, a sua bondade. Me deixe fazer aqui agora, para concluirmos, umas aplicações. E aí eu peço a atenção de vocês, irmãos. Diz assim, em primeiro lugar: a glória de Deus é fundamentalmente a manifestação de sua graça, bondade e compaixão. Em Cristo podemos contemplar mais precisamente o amor divino. Agora, para que as pessoas possam contemplar graça, bondade e compaixão, elas têm que se sentirem como pessoas que precisam da graça, da bondade e da compaixão de Deus. Se elas acharem que está tudo bem, elas não vão ver graça, bondade nem compaixão de Deus. Mas quando os homens se conscientizam de pecado, que estão nas trevas, que estão indo para o inferno, eles podem contemplar a graça, a bondade e a compaixão de Deus em Cristo Jesus. Quanto mais entendemos o nosso pecado, mais a glória de Deus brilha em nós. Quanto mais entendemos a nossa miserabilidade, mais Deus nos usa. E por meio de nós, a glória de Deus também é manifestada. A glória de Deus é visível naquilo que Deus fez em nós, nos libertando do império das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que eu gostaria de destacar. Em segundo lugar, para ver a glória de Deus em Cristo Jesus, é necessário ter fé, é necessário conscientizar-se do mal que habita no nosso coração. É necessário que a gente não se conscientiza da nossa podridão, de quão pecadores nós somos, né? Crer é determinante para que toda essa graça, bondade e compaixão sejam aplicadas aí em nossas vidas. Então, se você ainda não creu em Jesus Cristo, passe a crer
para que então possa ver a glória de Deus, possa ver a sua bondade, a sua riqueza, a sua compaixão e a sua misericórdia para com a humanidade. E eu gostaria então de concluir, irmãos, com a seguinte frase, e assim estaremos despedidos. O Deus invisível se tornou visível em Jesus Cristo. Os homens puderam ver a Deus e testemunhar o que viram. Pelos olhos da fé, baseados nas Escrituras, também podemos ver toda a bondade de Deus passando entre nós. Podemos ver, irmãos, na pessoa de Jesus Cristo, a graça de Deus que é verdadeira. A graça de Deus que é manifesta na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em resumo, quando nós nos reunimos para celebrar o Natal, para celebrar o nome de Deus, nós estamos aqui para, com os olhos da fé, contemplar a glória de Deus, a sua bondade, a sua graça e misericórdia para com todos nós. Querido Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, porque em Jesus Cristo podemos contemplar a sua glória. E essa glória revelada aqui em João capítulo 1 é fundamentalmente a tua bondade, Senhor, para conosco. Em Jesus Cristo a tua bondade é visível. A tua graça, o teu amor podem ser contemplados. E com os olhos da fé, olhamos para Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Podemos ver, Senhor, a manifestação do teu nome, de quem tu és, e a tua grande compaixão para conosco. Abençoa-nos a fim de que nós sejamos encaminhados pelo teu poder, segundo a revelação que há em Jesus Cristo, e nos dê, Senhor, nesta noite, a oportunidade de te glorificar, de exaltar teu nome e de te render graças. Nós somos o povo que crê, o povo que procura viver de acordo com essa fé. E a palavra do Senhor nos encaminha para um serviço consistente e glorifica, que exalta o Deus eterno. Senhor Deus, eu te agradeço pelas apresentações de hoje, as orações, a leitura de tua palavra e os cânticos entoados. O Senhor é conosco e tem nos ajudado nesses momentos difíceis. Fortaleça, Senhor, os nossos corações, nos encaminhe para o teu serviço. É o que te pedimos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos.